Olá, meu nome é Adri Henrique. Meu nome é Amanda Alves e está começando mais uma edição do jornal Raimundo Informa. O segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. E para homenagear os pais, fizemos duas entrevistas. Uma com um professor pai que contou um pouco como é ser pai, principalmente na idade adulta, e um com um aluno pai que contou como é ser um pai na adolescência. E também tivemos duas alunas que resolveram contar como é ter um pai presente e como é ter um pai ausente. Olá pessoal, me chamo Luiz Felipe e eu estou aqui com o professor Rubens, professor de Matemática e Física do nosso colégio. Ele vai contar um pouquinho da sua rotina, como é ser pai, como ele consegue auxiliar o trabalho, como chegar em casa e ter um tempo para ali brincar com a sua filha e até mesmo ensinar algumas coisas para ela. Bom dia, eu sou o professor Rubens, eu trabalho no Raimundo Correia desde 2012. Tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, o nome dela é Maitê. E o trabalho, e conciliar o trabalho com ser pai é muito difícil. É muito difícil porque eu e minha esposa, a gente trabalha, nós dois somos professores, a gente trabalha, então a gente tem que conciliar o tempo de trabalho, chegar em casa, dar banho, cuidar e educar, que é o mais difícil, que é educar uma criança de 2 anos e 7 meses, entendeu? E assim, obviamente quando você chega em casa, ela quer brincar, se eu cansado, você tira aquele tempinho para brincar com ela? Sim, eu procuro sempre dar atenção para minha filha, apesar de estar cansado. A gente sempre que essa é uma fase crucial para a criança também, né? 2 anos ela tá ali aprendendo já algumas coisas, já vai aprendendo as cores, aprendendo quanto é 1 mais 1 já praticamente. Já tá aprendendo 1 mais 1, tá aprendendo não, ela tá aprendendo já os números já, de 1 até 20. De 1 até 20? De 1 até 20, por causa dos pais, né? Até um 10, não? Não, até 1 e 20 já, que a gente pega firme. E assim, creio que você e sua esposa, no final de semana passeia com ela, brinca, procura se divertir, certo? Sim, a gente procura se divertir sim. Eu sempre levo à praça, quando posso, quando também não está chovendo também. O que eu tenho aprendido muito com minha filha é que eu nem sabia que existia adolescência na infância, né? Tem adolescência. Aí eu começo a entender mais dos meus alunos, que são, na boa parte, adolescentes. E as dificuldades? Tem muitas, professor? Muitas dificuldades, questão de temperamento, porque a criança ela não tem um raciocínio, então ela não sabe lidar com as emoções, entendeu? Qualquer coisa que é negado, para ela parece um fim do mundo. Então, essa coisa que a gente aprende só vivendo para aprender mesmo. É isso, Rubens, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, e é muito bom participar do jornal informativo Raimundo Informa, professor. E é isso, gente, essa foi a nossa entrevista com o professor Rubens. Olá pessoal, me chamo Luiz Felipe, hoje eu estou aqui com o aluno Marcos, ele é pai e ele vai contar um pouquinho pra gente como está sendo a experiência de ser pai de primeira viagem, né, que é o primeiro filho dele, e ele vai contar um pouquinho como foi que você descobriu, Marcos, assim. Eu namorei com a menina durante 1 ano, aí esses anos foi passando e tal, aí quando a gente chegou a hora de se separar, depois de 2 meses eu descobri que ela estava grávida. Sim. E como foi sua reação a saber disso? Bom, a minha reação foi, fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, onde eu vou caçar um trabalho e tal, um serviço. Mas até então, Deus ajudou e estou dando conta. Como você se sentiu com essa sensação de ser pai? Eu confesso que de começo fiquei desesperado assim, mas depois quando o tempo foi passando, as coisas, deu pra aguentar assim, tranquilo, deu pra dar conta e agora tá sendo uma experiência muito boa. E a reação da sua mãe, como foi? Cara, a reação da minha mãe de começo foi bem rígida. Ela falou tal, falou eu te avisei, tranquilo, mas de boa. E assim, você tá conseguindo agora auxiliar os estudos, ao trabalho e a ter um tempo pra brincar com seu filho, cuidar dele? Com certeza, tá dando pra estudar, às vezes fazer curso, trabalhar e ficar com meu filho e dar atenção. Sim, obrigado, Marcos. Olá, meu nome é Catherine e hoje eu vou fazer a entrevista com a Breno e com a Stephanie do pai ausente e o pai presente. Elas vão se apresentar agora. Eu sou a Stephanie. Eu sou a Brena. E eu sou do pai presente. Eu sou do pai ausente. Como foi a convivência, Brena, com a sua família sem o pai presente? Foi complicada, mas ao mesmo tempo não. Depois que eu cresci e entendi, passou a ser mais tranquilo. Você acha que a sua convivência com a sua família mudaria se seu pai fosse presente? Cara, eu acho que sim, não sei dizer não.
E você acha que a sua convivência com a sua família seria diferente se o pai fosse ausente? Muito diferente. E o que seu pai representa pra você? Ele é meu exemplo. Ele é a base da minha casa, ele é exemplo de homem. E Brena, o que sua mãe representa pra você pelo fato de ela ter sido pai e mãe ao mesmo tempo? A minha mãe é tudo pra mim, tipo, ela é a base da minha casa, junto com o meu padrasto, né, porque eu tenho um padrasto também. Mas, tipo, minha mãe foi tudo pra mim, tipo, quando meu pai foi embora, ela que tava ali, ela que me apoiava em tudo. E como foi a adolescência e a infância de vocês pelo fato de não ter um pai ausente e você um pai presente? Tá. Foi muito importante ele querer as minhas festas de criança. Ele é muito presente, me apoia muito em muitas coisas, tanto no meu estudo, tanto na minha vida pessoal. Acho isso muito importante ter. E como foi a infância e a adolescência de vocês tendo um pai ausente e um pai presente? Foi muito importante. Ele queria minhas festas de escola, ele me apoia nos meus estudos, na minha vida pessoal também. É muito importante ter ele do meu lado pra mim. E você, Brena? Tipo, na minha infância, meu pai foi bem presente. Como o pai estava ali também, ia nas festas, dia dos pais. Até dia das mães também ele ia. Sim. Mas, tipo, depois, foi bem difícil que ele tava ali e depois perceber, tipo, ele não tava mais. Foi bem complicado. Foi isso a entrevista. Obrigado, meninas. Nada. Tchau! Nesse trimestre, tivemos vários eventos. Por exemplo, na terça-feira, dia 24, tivemos o evento de Escambo, comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Tivemos também um cineclube no mesmo dia, passando o filme Medida Provisória. Na primeira semana de setembro, tivemos uma semana onde os nossos alunos puderam participar do circuito Ler para Valer em Duque de Caxias. No dia 12/9, uma palestrante psicóloga veio aqui no nosso colégio fazer uma palestra sobre o Setembro Amarelo, patrocinada pelo Grêmio Estudantil Raimundo 40 Graus. Nosso jornal agora com um novo quadro chamado Histórias do Raio, que basicamente é histórias de pessoas que trabalham no Raimundo há algum certo período de tempo e que queira contar um pouco sobre a sua história de vida, a história de como chegou até esse emprego. E o nosso entrevistado da vez é o nosso professor Fábio, de Matemática do 3º ano. Oi pessoal, aqui é o editor do jornal e eu tô passando aqui para dar um recadinho bem rápido. Essa entrevista era para ser como todas as outras, no caso, vocês acompanharam o que está acontecendo nela por vídeo. Mas aconteceu uma coisa bem chata. O arquivo de vídeo dessa entrevista simplesmente corrompeu e ninguém está conseguindo baixar ela em versão de vídeo. Muitas pessoas tentaram diversas vezes em diversos dispositivos diferentes e a gente não conseguiu resgatar essa entrevista. E como essa entrevista ficou uma entrevista legal, a gente transformou ela em um podcast para que vocês pudessem ouvir. Espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês nessa entrevista. Enfim, era só isso. Podem continuar com o vídeo. Olá pessoal, me chamo Luiz Felipe, sou da turma 3002 e hoje eu estou aqui com o professor Fábio, de Matemática e Física. O professor Fábio dá aula para o 3º ano e ele, além de ser professor da escola, ele estudou aqui. Professor, tudo bom? Bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem? Fico feliz em poder estar aqui com vocês. É minha primeira entrevista, nunca fui entrevistado, então estou um pouquinho nervoso. Assim, professor, quantos anos o senhor se formou? Eu me formei com 21 anos de idade. 21 anos? Isso. E há quanto tempo o senhor trabalha no Colégio Estadual Raimundo Correia? O Raimundo Correia tem 12 anos, entrei em 2010 ou 2011, né? Então deve ter uns 11, 12 anos que eu tenho o privilégio de ser o professor do Raimundo Correia. E assim, o senhor se formou onde? Eu me formei na Estácio de Sá, em Queimados, no curso de licenciatura em matemática. Como foi sua experiência como
aluno no Raimundo Correia? A minha experiência foi ótima, né? Eu tive boas professoras, tive a oportunidade da minha mãe ser a minha primeira professora e a partir dali, né, a gente foi crescendo não só fisicamente, mas também em conhecimento, né? Então a minha experiência aqui ela muito boa, muito boa. Meus primeiros passos foram aqui. E o que te motivou a ser professor? O que me motivou foi, primeiramente, que eu tive excelentes professores. Minha mãe era professora, né? E eu vi ali uma oportunidade de trazer significado em vidas também, né? Em mudar, interferir em vidas. O que me motiva, né? Me motivou essa possibilidade de interferir em vidas. Assim, o Raimundo Correia teve alguma importância para a sua vida profissional e pessoal? Se sim, quais foram elas? Sim, teve muita importância porque aqui eu vi pessoas que me inspiraram a prosseguir, né? Me deram força, incentivo, me corrigiram. Minha mãe, ela foi minha primeira professora. Acho que uma das perguntas será algo marcante, né? Isso. Na vida. Então vou deixar para daqui a pouquinho eu falar essa parte marcante. Então você pode falar agora, que é a nossa próxima pergunta. Assim, conte uma história marcante que aconteceu aqui na escola. Assim, eu vou contar uma história boa, né? Na época não foi tão boa, mas hoje eu agradeço a Deus, né? Minha mãe, como sendo minha primeira professora, eu, aluno pequeno, não queria fazer as atividades, queria só brincar. Então, por ser filho da professora, eu achava que tinha alguns privilégios. E graças a Deus eu tive o privilégio de ganhar uma coça na frente de todos os meus colegas, né? Quando eu digo uma coça, não foi um espancamento, foi uma correção, né? A mãe sábia, ela sabe corrigir o filho. E a partir dali eu tomei um rumo diferente, né? Eu devia ter uns 4, 5 anos pequeno, mas eu não digo pela coça, mas digo por ter pessoas que durante a minha vida me corrigiram. E eu preciso louvar a Deus, agradecer a Deus porque em vários momentos da minha vida, né, às vezes nós tomamos atitudes que não compensam, mas Deus sempre coloca pessoas para nos orientar, e algo marcante na minha vida eu não digo pela coça, né, mas pela oportunidade de ser corrigido por alguém que queria o meu bem. Assim, professor, além da sua mãe, teve outro professor que marcou a sua vida? Teve. Eu tenho a minha mãe, eu tenho a professora Miriam, que me deu aula aqui nessa escola. Eu tenho o professor Robson, que já foi professor dessas. Ele não me deu aula aqui, mas me deu aula no ensino médio, me deu aula no pré-vestibular. É meu amigo, né? Pessoal, frequenta a minha casa. E a Sandra, a diretora Sandra, né? Como pessoa que inspira a gente também, né? Então, são pessoas que eu levo como referência, e referência boa. E para o senhor, qual a importância de estudar? Estudar abre leques, possibilidades, né? E eu não digo só possibilidade profissional. Algumas pessoas pensam que o estudo ela vai abrir uma porta profissional, mas a gente traz crescimento pessoal quanto pessoa, conhecimento, e ainda o estudo é um caminho que vai gerar possibilidades boas na nossa vida, tanto profissional como também pessoal. Sim, professor. Foi a nossa entrevista. Muito obrigado por ter dado essa entrevista pra gente. Ficamos muito gratos de ter um professor ótimo como o senhor aqui, falando um pouquinho, né, um pouquinho da sua história aqui e a importância de estudar. Legal, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? Vou ficar famoso, né? Mas sem um aluno não tem um professor, né? Então, na verdade, vocês que são os protagonistas nessa história da minha vida, tá? Então, obrigado aí, galera. Foi isso, gente. É isso, pessoal. Podemos perceber que o nosso terceiro bimestre aqui no Raimundo Correia foi bem movimentado, com diversas dinâmicas participativas do aluno, como, por exemplo, a feira de escamba, que foi uma feira de troca.
Mas eu gostaria de ressaltar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @Jornal Raimundo Informa. O nosso canal no YouTube também é. Não esqueçam de seguir o Grêmio da nossa escola, que é 40 Graus High. Acertei, viu? E não esqueçam de seguir também o Instagram da nossa escola, que é @Raimundo Correia. E é isso, galera. Até a próxima edição do Jornal Raimundo Informa.